Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe vocês desde já. Hoje nós vamos falar sobre um salmo, Salmo 46, porque nesses tempos que estamos vivendo, ele traz uma mensagem muito importante para nós, amém? Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio e seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraivecerão-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança pela metade. Ele queima as carruagens no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Amém. E não interessa o que aconteça neste mundo, meus irmãos. Pode não aparecer o sol, pode o tempo estar nublado como for, podem as pessoas irar-se uns aos outros, um contra os outros, a ponto de guerrearem, a ponto de se matarem. Sim, pode, pior, a furor da natureza, pode a terra tremer, podem os montes lançarem-se ao mar, e Deus continuará assentado do seu trono, controlando tudo. Não há nada que aconteça nesta terra que não seja a permissão de Deus. Portanto, meu irmão, acalma o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este salmo, ele é muito interessante. Ele não só traz a certeza de que Deus está sob o controle de tudo, onde Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe antes que aconteça. É Ele quem institui reis. É Ele quem institui os governantes. E sabendo como Deus é, sempre instruindo as pessoas a obedecerem à lei do seu país, obedecerem às normas impostas de como tudo funciona. Nós não vivemos mais em reinados, nós vivemos agora sob uma democracia. E na democracia, o que acontece? Realmente sobe um, desce o outro, conforme o povo quer. Existe um caso onde aconteceu democracia também na Bíblia, que foi quando o povo pediu um rei. E Deus e Samuel rogando pelo povo ali ao pai, dizendo assim: não, o Deus, como é que pode, revoltado, como é que o povo quer um rei humano, temos a ti, ó Deus, como o Senhor da nação, mas eles querem um rei humano. E Deus permitiu, dá-lhes o que eles querem. Não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. E naquele momento houve democracia. E Saul foi um rei exatamente como Samuel previu. Um rei que pedia as melhores ofertas, os melhores animais. Os homens de valor eram todos levados para o exército. As mulheres, as virgens mais bonitas, essas eram levadas para o palácio, serem mulheres, esposas do rei ou esposas daqueles que rodeavam o reinado. Mesmo quando Nabucodonosor invadiu e depois veio o rei Ciro, sempre em reinados, em tipo de governos diferentes, Nabucodonosor, ele era realmente um rei. Quando ele dizia o que deveria acontecer, a palavra dele tinha o valor de lei. Já quando o rei da Pérsia assumiu, tudo o que estava escrito no livro era maior do que a palavra dele. Ele entende? A lei escrita era muito maior do que a palavra do rei. Portanto, nós devemos nos acalmar. Não interessa o que virá daqui para frente.
porque Deus está no comando. E esse salmo lindo e maravilhoso, que nos acalma, tem uma história por trás dele, que te mostra que Deus é Deus a todo momento. Se você perceber, no início do Salmo 46, está escrito: canção para o regente do coro, canção para o grupo de Corá. E você me pergunta, Corá, o que é isso? Corá é um instrumento de várias cordas, mas Corá também foi aquele que se rebelou contra Moisés, um levita que se rebelou contra Moisés e associou com ele mais 250 líderes. Por aí você imagina quantas pessoas não se rebelaram contra Moisés. E o que isso tem a ver com o Salmo e com o que tem acontecido hoje em dia? Meu irmão, preste atenção. Moisés foi a liderança que Deus permitiu e Deus instituiu naquele local. E eles questionaram por que Deus escolheu Moisés. Abirã, Corá e Dotã foram os três cabeças dessa rebelião. Eles encurralaram tanto Moisés quanto Arão e disseram assim: chega, acabou, nós não queremos mais ser comandados por vocês. Nós todos somos filhos de Deus. Por que Deus escolheu vocês para nos guiar? Já não basta o que vocês fizeram. Vocês nos tiraram de um lugar, vocês nos tiraram de uma situação onde nós tínhamos o melhor e nos colocaram numa situação onde nós estamos num deserto. Nós estamos numa terra devastada. E eles o tempo inteiro se virando contra Moisés. E o que acontece? Moisés ali prostrou-se com o rosto ao chão. Com certeza ele fez uma oração. E Deus deu a resposta para ele. Instruiu Moisés como ele deveria fazer para mostrar, para provar de uma vez por todas que é Deus que institui lideranças. Quando Corá, ali fazia suas acusações contra Moisés, depois de prostrar-se, levantou-se, não se prostrou para Corá, se prostrou para Deus. Bem? Ele ali, com o rosto em terra, deve ter feito a oração dele, depois levantou-se e disse: vá amanhã no templo, que Deus vai mostrar quem é que ele escolheu como líder. E no dia seguinte, todos ali reunidos, Corá de um lado, o povo dividido entre um governante e aquele que era revoltado, que era o grupo de Corá. Moisés ali era o líder deles. E Moisés então, inspirado por Deus, faz um anúncio: se este homem morrer de causas naturais, se ele continuar vivo, vivendo, caminhando, e a morte dele for por causas naturais, então Deus não me escolheu como líder. Deus não instituiu a minha liderança entre vocês. Mas se este homem sofrer uma morte de causa sobrenatural, uma causa estranha, imagino que Moisés deve ter dito assim, por exemplo, sei lá, a terra abre e engole ele. Aí sim, vocês vão saber que Deus está comigo. Era muito simples, era uma barganha. O que acontecia, meu irmão? O que era mais fácil? Mais fácil era ele morrer natural. Mais fácil era acontecer alguma coisa na vida dele, futuramente ele ter um infarto, morreu de velhice, qualquer coisa. Morreu na guerra. São mortes naturais daquela época, uma picada de cobra. E mesmo para a picada de cobra existia uma solução. Deus pediu para que erguesse uma haste de ferro e tinha que ser de bronze, uma cobra no topo dela. Todo aquele que fosse morto, a cobra deveria olhar, mordido de cobra venenosa, na região do deserto, deveria olhar para aquela cobra e deveria orar a Deus. Todo aquele que olhasse com fé em Deus que deveria ser curado para aquela cobra, aquela haste de bronze, seria curado. Então, morte por veneno de cobra já deixou de ser uma morte natural no meio daquele povo. Amém? E o que acontece? Moisés falou assim: se esse cara morrer de morte natural, Deus não me instruiu aqui como líder. Mas se ele morrer de uma morte esquisita, que nem, sei lá, um exemplo, abrir o chão e engolir ele, aí sim vocês vão saber que Deus me escolheu. Sabendo disso,
Assim que Moisés terminou de falar e o povo já estava separado, quem acreditava em Moisés estava de um lado, quem acreditava em Corá e os outros estavam do lado de lá. Assim que Moisés terminou de falar, o chão se abriu e engoliu vivo, levou para o mundo dos mortos vivos, Corá, todo mundo que estava ali dentro, todo mundo que estava com ele aliado. Depois desse episódio ainda, aqueles que estavam perto, que não foram engolidos pela terra, começaram a correr desesperados porque achavam que a terra iria engoli-los também. Mas Deus é tão criativo que em vez da terra abrir e engolir ele, simplesmente mandou fogo do céu e pum, matou todo mundo. Matou todos aqueles que estavam contra Deus. Isso você pode encontrar essa história, meu irmão, no livro de Números, no capítulo 16. É uma leitura muito rápida, convido vocês a lerem e vocês vão ver exatamente isso que eu estou te contando aqui. E no capítulo 17 você vai ver também o que todo o povo que não morreu achou. Então, meus irmãos, o que acontece? Aquele povo ficou revoltado com Moisés. Vocês mataram Corá, mataram Dotã, mataram Abirã. Você e Arão são terríveis, vocês não deveriam ser aqueles sacerdotes, vocês não são escolhidos de Deus, vocês são assassinos. Como se Moisés tivesse poder para fazer com que o chão se abrisse, não é mesmo? E Deus conversava com Moisés o tempo inteiro. E agora o que Deus instrui a Moisés é: peça para que todas as tribos tragam bastões e plantem. E eu vou mostrar quem é o sacerdote que eu escolhi para trabalhar comigo. E então as 12 tribos levaram os bastões, eles plantaram em volta. E o bastão que tinha o nome de Arão, da tribo de Arão, a tribo dos levitas, no outro dia, quando Moisés voltou até o local onde estava plantado aqueles bastões, não somente tinha florescido, mas já estava a ponto de dar, deu flores e frutos. O bastão germinou, tinha flores e frutos de um dia para o outro. E todo o povo que viu soube que de fato tanto Moisés, tanto Arão eram as autoridades escolhidas por Deus. Agora que você percebe a relação, Corá foi levado vivo, não é? Com todos os seus pertences e membros de sua família. Por mais que a Bíblia tenha dado uma ênfase nisso, o grupo de Corá reaparece agora, sendo que ele era levita, nos Salmos 46. É um salmo feito para o grupo de Corá. Isso quer dizer que nem todos que estavam aliados, nem todos os membros da sua família estavam aliados com aqueles pensamentos dele. E Deus não foi injusto a ponto de todos serem condenados por aquilo. Então, meu irmão, se você buscou fundamentar a sua ideia, fundamentar as suas escolhas na palavra de Deus, de todo o teu coração, porque é impossível agradar a Deus sem fé, de todo o teu coração, com fé, fique tranquilo que por mais que muitos se desesperem, muitos sofram punições, aquele que está fundamentado, aquele que está em Cristo Jesus, supera qualquer barreira. Deus tem o controle de tudo. Não existe autoridade que suba ao poder que não seja a autorização de Deus. Meu irmão, talvez não seja o que Deus quis. Talvez não seja o que Deus quis, como foi o caso de Saul. Deus nunca quis que um rei humano assumisse, mas o povo quis e Deus permitiu. Deus está no controle de tudo sempre. Ele já sabia tudo que iria acontecer. Portanto, não importa a autoridade que esteja no poder. Meu irmão, se acalma. Tenha confiança no teu Deus. Há um rio que corre nas cidades santas, que alegra a cidade do Deus do Altíssimo. Quando Isaías foi levado assunto aos céus, em visão, não é verdade? Quando ele foi levado em visão ao céu, e ele viu Deus assentado no seu trono, em um momento político, onde ninguém sabia quem iria ser o rei, o povo em pecado, e mesmo assim Isaías percebeu que não importava quem estivesse na terra,
Deus sempre estará sentado no seu trono. Deus sempre terá o controle de tudo. Você que acredita em Deus, deixe a paz de Deus invadir o seu coração. Não se desespere. Deus dará força para enfrentar aquilo que for necessário. Deus dará força para que você passe por essa batalha sóbrio, com sua mente saudável. E que nós devemos orar pelos nossos governantes, para termos paz, para ter uma vida calma e mansa. É isso que devemos fazer. Nós fizemos a nossa parte, todos foram sempre na democracia, né? Escolher os seus governantes. Mas quando acontece que Deus institui aquele governante, muitas vezes não é o que nós queremos, nós devemos estar em paz. Não devemos amaldiçoar ninguém por causa disso. Não devemos apontar dedo dizendo que culpado é um, culpado é outro. Nós devemos agora, nesse momento, seja lá quem ganhou, na verdade, muita gente não gosta de quem venceu, mas nós devemos olhar, orar e não devemos apontar os dedos. Tenha fé, porque Deus está no controle de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos estar orando agora, meu irmão. Vamos estar orando agora, pedindo para que Deus fortaleça todos os corações que estão desanimados, que estão tristes, que estão revoltados, para que traga paz. É o que nós queremos. Amém? Fechemos os nossos olhos e oremos assim. Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh Deus, a tua vontade sempre foi realizada, sempre foi feita e sempre será. O Senhor está no controle de tudo. Coloca a paz no meu coração, Deus. Coloca a paz no meu coração para que eu consiga enfrentar todos os obstáculos que vêm pela frente. E continuará acontecendo assim. Nós sabemos que o Senhor nos chamou não para viver em paz, mas para viver num mundo de tribulações. Se as tribulações são difíceis contigo, imagina se não estivéssemos a sua presença, ó Deus. Coloca a tua calma em nosso coração, coloca a certeza que o Senhor está conosco, nos conforta. O Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e eu alívio vos darei, pois precisamos deste alívio, meu Deus. Precisamos de mais harmonia, precisamos de mais amor, mais entendimento, não apontar um para os outros, botando a culpa, porque isso é coisa do diabo. É ele que aponta, ele que é o advogado de acusação. O Senhor, meu Deus, é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado. E o Senhor também nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos consola de tudo que passamos. Assim como diz a sua palavra em Coríntios, que tudo que recebemos em consolo que provém de Ti, ó Deus, também serve para que nós consolemos os nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos também. Portanto, não deixe o nosso pão faltar, Deus. Não deixe o nosso pão faltar, perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos, meu Deus, perdoa-nos assim como nós perdoamos nossos irmãos pelas diferenças. Não nos deixe cair em tentação, na tentação de apontar o dedo, na tentação de deixar de ter fé. Pois Teu é o poder, o reino e a glória, ó Deus, maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, meu irmão, Deus abençoe vocês desde já e coloque no seu coração que Deus é Deus e Ele está no comando de tudo. Confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe.